Oi, oi! Nesse vídeo de hoje eu vou explicar como é que acontece o aprendizado do movimento com os bebês. Geralmente, a gente tenta fazer um movimento com o bebê para ele aprender aquele movimento, ou seja, às vezes a gente quer que esse bebê consiga andar, então a gente vai colocar esse bebê para andar e fazer isso passivamente. Mas isso não funciona. Por quê? Porque assim, em nenhum momento esse bebê andou na vida, então ele precisa aprender a andar e não a andar para aprender a andar. Por quê? Porque o andar é a construção de vários movimentos, micromovimentos, que vão se somando até culminar no movimento de andar. Mas como é que processa isso? O bebê, ele já tem a programação dele, interna, genética, né, neurológica, que faz com que ele já tenha um potencial em realizar aquele movimento. Só que esse potencial só vai ser ativado se o meio favorecer isso, certo? Isso eu estou falando do bebê que não tenha nenhuma lesão neurológica, não tenha nenhum grau de lesão, né, no sistema neurológico. Então, esse bebê ele já tem o potencial lá para ser realizado, porém só vai realizar se for estimulado. E como é que estimula? A estimulação vai através do meio, através das atividades, do cotidiano desse bebê. Então assim, se esse bebê tem o potencial de fazer e não é estimulado, ele não vai desenvolver isso. Por exemplo, um bebê que com 3 meses precisa manter o pescoço contra a gravidade de bruços. Se esse bebê não tiver tempo suficiente de estar ativando essa musculatura para vencer a gravidade e ativar essa para controlar o movimento, no final do 3º mês, mesmo que ela tenha o sistema íntegro, ela não vai manter o pescoço contra a gravidade. Então, assim, por isso que é tão necessário entender como se constrói esse movimento, o que é necessário para construir, de que forma é construída, quando, onde, como. Então, assim, é através da parte sensorial que o bebê percebe o mundo, o sistema neurológico vai processar esses dados que entram através das vias sensoriais desse bebê, e o movimento vai ser o resultado dessa associação do sistema sensorial, de tudo que entrou de estímulo através de vias sensoriais, que é modulado pelo cérebro e processado e dando resultado como movimento. Então, movimento nada mais é que o resultado dessa interação do meio com o sistema neurológico processado, que já está geneticamente programado para realizar aquele movimento. Então, a gente tem que saber como a gente vai direcionar, qual é a via sensorial que a gente vai tentar estimular aquele movimento e como é que se constrói esse movimento. Por exemplo, para o bebê se manter sentado, ele precisa ter a gente vai decompor esse Marcos ficar sentado em vários outros micromovimentos. Então, primeiro, se esse bebê não tem um controle do pescoço, ele não vai conseguir ficar sentado, certo? Se esse bebê não tem apoio dos membros superiores para suportar a carga na hora que ele se desequilibrar, ele também não vai ficar sentado. Outra coisa, se ele não tivesse controle do tronco abdominal ativado, ele também não vai ficar sentado. Então, o ficar sentado, que a gente considera como macromovimento, marcomotor, ele é a soma de vários micromovimentos que somados vai fazer com que esse bebê fique sentado. Então, ele precisa estar com o pescoço ativado para controlar esse pescoço. Ele precisa ter força em membros superiores para se apoiar caso ele se desequilibre. E precisa ter o controle de tronco para se manter sentado, para não ficar curvado e desequilibrar e cair, certo? Então, a gente precisa saber que o macromovimento, o marcomotor, é decomposto em vários micromovimentos e cada micromovimento precisa ser feito
no momento certo, na idade certa, de forma certa. O que isso quer dizer? Quer dizer que para esse bebê ter controle do pescoço, ele precisa, desde o momento que ele nasce, ficar mais tempo de bruço para começar a ativar essa musculatura, certo? Que lá no final do 3º mês ele vai conseguir. Para que ele consiga trazer as mãozinhas para frente, ele precisa ter o controle do pescoço, porque senão ele não consegue movimentar se não tiver um ponto fixo superior para manter a estabilidade e ele conseguir se movimentar aqui na parte inferior. Além disso, ele precisa ter um controle de tronco, que aí a gente vai conseguir, a partir do momento que ele começa a rolar, ele vai começar a trabalhar esses oblíquos da musculatura abdominal, para que ele consiga controlar e manter sentado. Agora, como é que a gente consegue esses micromovimentos? É fazendo o movimento com o bebê? Não. É dando estímulos sensoriais e com a intenção de fazer determinado micromovimento, a gente vai montar as estratégias sensorial, visual, sinestésica do tato, equilíbrio, ou seja, esse bebê não consegue fazer o movimento de levantar o pescoço. O que é que a gente vai fazer para ajudar? A gente coloca esse bebê numa posição alta e vai automaticamente ativando. Ele vai dando objetos na linha média para esse bebê, para ele acompanhar, sabendo que quanto mais novo esse bebê, maior dificuldade ele tem de visualizar. Então a gente tem que aproximar o objeto, usar cores, contraste de cores, usar som, usar movimentos de equilíbrio para que durante a reação ela consiga ativar a musculatura que a gente precisa. Então são estratégias que a gente vai agir através do ambiente, através das atividades dirigidas para que esse bebê aprenda aquele movimento através das vias sensoriais. Então, é através dessas vias que a gente consegue ensinar a esse bebê a se movimentar, e à medida que ele vai repetindo, ele vai refinando esse movimento, vai ativando, vai mobilizando estruturas para ficarem mais funcionais e aumentando o controle do movimento. Esses movimentos vão ficando mais refinados, mais controlados, mais funcionais, certo? Então é assim que o bebê aprende, e por isso que quando a gente for ensinar o bebê a fazer o movimento, a gente não ensina fazendo o movimento. A gente tem que saber qual a idade que esse bebê tem, o que é que ele precisa fazer, quais são os micromovimentos que compõem esse marco principal, quais as estratégias sensoriais que eu posso usar para que esse bebê consiga fazer aquele movimento de forma funcional, entendeu? Então a gente tem que saber tudo isso para que a gente tenha uma intervenção mais adequada possível e que seja prazerosa para a criança. Um grande abraço.